Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Ora, muito boa noite, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, quer neste momento, quer no momento anterior. Eu estou muito feliz porque tenho aqui um grupo de pessoas incríveis que estamos a enviar um abraço muito grande para todo o mundo. Estamos aqui, eu estou na Islândia, mas temos aqui o Brasil, Portugal, São Tomé, mas num calor muito grande, porque queremos agradecer e apoiar. Estávamos aqui a conversar antes, a falar destes movimentos que o mundo tem. E por isso mesmo é que eu fiz o convite a estas pessoas, e elas são extraordinárias porque permitiram investir o seu tempo numa partilha fantástica, onde vamos ter aqui partilhas de histórias inspiradoras que aconteceram através dos livros, através deste especialista de biblioterapia, que é feita pelos livros, com o Dr. Galeno Amorim. Vamos ter também aqui o Vítor Correia, que há 6 anos que dá vida, voz, produção, menção. Ele promove, ele traz todas as novas vozes de artistas de todo o lado, de todas as áreas, dá espaço em várias rádios a nível mundial, não só com o Divulgar-te, mas tem também aqui esta parceria com o Agora. Portanto, vamos dar espaço. Estamos a dar dicas, orientações e a criar uma rede de networking para abrir e ampliar, para investir o nosso tempo em coisas que nos possam trazer mais, um input mais positivo e possam nos fazer relembrar alguma coisa que nos traga uma vibração melhor. E temos aqui também esta senhora maravilhosa, aqui neste cantinho. Ela está pronto, São Tomé e Príncipe, mas na Ilha do Príncipe, e por isso é que eu disse o Universo Príncipe, porque ela é diretora executiva da Fundação Príncipe. Vai-nos contar a história dela, que é absolutamente incrível. Eu sou apaixonada pela história dela, ela sabe, eu já a acompanho há bastante tempo nas redes sociais. Tem mais do que o Príncipe e ela cria impacto positivo, não só no Príncipe, mas fora, com todas as iniciativas que tem feito, que nos vai contar. Vocês vão perceber como é que é impressionante ter um impacto numa ilha daquelas maravilhosas, onde não há nada e onde se faz magia. Bem-vinda, Estrela Matilde. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui. Nada, bem-vindo, eu é que agradeço. Bem-vindo, Dr. Galeno. Bem-vindo, Vítor Correia. É um grande prazer estar aqui com vocês, Ana. Gratidão. Doutor Vítor, boa noite. O Vítor deve-nos estar a escutar, mas nós não estamos a escutar, mas pelo menos ele está ali em presença. Ele deve-nos estar aqui, se não falar agora, vai falar daqui um bocadinho. Eu vou começar aqui pelo doutor. Ele foi muito generoso e quando eu disse, doutor, eu acredito no poder que os livros têm. Os livros, a cultura, e gostaria muito que fosse só agora. Claro que as lives têm impacto, porque depois ficam partilhadas no YouTube e nas várias redes, e nós partilhamos em vários grupos e as pessoas podem sentir. Já não é a primeira que fazemos. A outra até foi muito curiosa, porque eu estava num local maravilhoso da Islândia, que era mesmo uma bolha, era um espaço, estava no meio da natureza e consegui levar a internet e fizemos ali um momento incrível. E como é que este homem, que é presidente do Observatório da Leitura, é jornalista, é autor e é mentor de uma causa que me apaixona, que é a causa da leitura. Mais do que os livros. Eu gostava muito, antes de irmos diretamente para este nosso momento, que é a Biblioterapia Agora, que é um espaço que foi criado, foi denominado pelo doutor, para trazermos estas histórias, eu gostava muito que nos voltasse a relembrar daquele projeto que tem a sua mentoria de espalhar os clubes de leitura online, porque para quem não escutou da outra vez, pode escutar agora, e acho que é para quem está em confinamento, porque no Brasil alguns estão só ao fim de semana, a Estrela explicou que agora ali também tem um recolher obrigatório no Príncipe às 5, Portugal está em confinamento, eu acredito que este é um exemplo que pode ser exportado para outros países e para outras dinâmicas, doutor. Sem dúvida nenhuma, Ana. É bom estar aqui com a Estrela, é bom estar aqui com todos vocês, para a gente, nesse momento, dar um tempo, interromper as coisas, tirar a chavinha do lugar para discutir algumas questões, fazer algumas reflexões tão importantes e tão poderosas e necessárias para esse momento que a gente vive no mundo todo.
Aqui no Brasil, pouquinho antes de começar a pandemia do coronavírus, tínhamos iniciado a implantação de 100 clubes de leitura no estado de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil, mais populoso, maior economia e uma projeção internacional bem interessante. Tínhamos acabado de montar em 16 cidades na capital e em todo o interior do estado de São Paulo, esses 100 clubes de leitura para pessoas acima de 60 anos. Coincidência ou não, faltava poucas semanas para ter início a pandemia, e nós já começamos com tablets e livros digitais. Quando veio a pandemia, a gente precisou virar de volta a chavinha, em vez de fazer os encontros presenciais, transformamos esses encontros em virtuais. Então, as pessoas leem um livro, leem um e-book, o mesmo livro, o mesmo título, o mesmo autor, e depois se reúnem 10, 20, alguns clubes de leitura têm 50, 60 pessoas, inclusive com grandes universidades brasileiras, pessoas aposentadas, jubiladas, e essas pessoas são acolhidas, têm uma escuta empática, elas falam, elas se manifestam, elas desabafam, elas compartilham, pessoas que muitas vezes não têm oportunidade hoje, em tempos de isolamento social, de encontrar com o vizinho da frente, do apartamento da frente, né? E ali elas podem conversar e se sentir acolhidas, né? Então, isso tem um sentido poderoso. A literatura, além do bem que ela faz para todos nós, enquanto entretenimento, enquanto passatempo, enquanto possibilidade de aquisição de conhecimento, cidadania, crescimento pessoal, ela tem isso, Ana, que você acabou de mencionar, essa palavra mágica, que é biblioterapia, o poder de transformação através da leitura de um livro de literatura. É maravilhoso. Eu sou apaixonada, como sabes, os livros sempre foram os meus melhores amigos. Vamos só tentar saudar aqui o Vítor. Bem-vindo, Vítor, novamente, a ver se podemos recebê-lo. Eu sei que és capaz de nos estar a ouvir. Olá! Bom, ele vai estar aqui em presença, está aqui em presença, e, doutor, antes de avançarmos aqui para uma partilha com a Estrela, eu achei isso maravilhoso, porque lá está, há muitas realidades que não acontecem, nós temos outras partes do Brasil que não têm acesso a essa internet, tal e qual como, por exemplo, no Príncipe, não é? Temos essa dificuldade, como eu em Timor cheguei a ter, ou em Cabo Verde, não havia esse acesso. Mas nós podemos aplicar isso e criar porque esses são os passos de apoio cultural, de apoio social, de combater a própria solidão e, inclusivamente, a própria higiene mental, ou seja, das pessoas estarem mais conectadas com o mais positivo, não é? Não só por causa daquele título ou daquele tema, mas estão conectadas com outras pessoas. Portanto, é uma ideia brilhante. E por isso é que eu tenho muita honra quando me propôs o espaço, o nome, porque nós tínhamos aqui vários nomes, porque o doutor a seguir vai sair desta live para uma outra, por isso já sabem, podem acompanhar, tem os contactos, acompanhem a página Galeno Amorim, tem imensas iniciativas, devem replicar na vossa escola, no vosso espaço, no vosso país, porque inclusive em Portugal, por exemplo, fiquei hoje a saber também a confirmar que não vão voltar para a escola, vai ser à distância até ao final do ano letivo. Portanto, nós todos vamos precisar de usar a internet da melhor forma. Biblioterapia, o que é? Nós já falámos sobre isso, mas para quem não acompanhou, doutor, o que é? E qual é o impacto positivo que tem na nossa vida? Bacana. Primeiro, sobre a sua pergunta sobre o acesso à internet, realmente esse é o tipo de projeto que demanda acesso à internet, mas eu tenho visto, mundo afora, particularmente aqui no Brasil, iniciativas poderosas de aproximar pessoas do meio digital. Por exemplo, em aldeias indígenas, no interior da Amazônia, as pessoas correm para carregar o celular ou o tablet, com a bicicleta, dando pedaladas na bicicleta para carregar o dínamo e ter um pouco mais de bateria. Então, as pessoas estão criando todas as formas de acesso. Agora, isso traz à tona uma questão importantíssima, que é a necessidade das políticas públicas, das organizações não governamentais, dos organismos
multilaterais estarem atentos para a necessidade mais premente do que nunca na nossa história de criar maneiras das pessoas terem acesso, as populações mais pobres, as populações mais marginalizadas, terem acesso ao digital, por várias razões. E a gente já tem muito claro que a gente vai conseguir promover a inclusão digital e a inclusão cultural, a inclusão ao livro e à leitura, à medida que a gente propiciar a inclusão digital, que é um meio muito mais barato, mais rápido, mais eficaz. Quando a gente fala aqui do Brasil, as pessoas às vezes se surpreendem em saber que a gente tem 100 mil bibliotecas escolares existindo, bem ou mal, nas escolas. Agora, tem um número que é mais impressionante por conta da dimensão do próprio país, é que a gente tem 60, 70 mil escolas afastadas dos grandes centros, sem uma biblioteca. Muitas dessas escolas têm 5 alunos, 10 alunos, 15 alunos. Algumas cidades no meio da selva amazônica, por exemplo, podem estar distantes 400 quilômetros do município sede. E é um direito elementar à cidadania que todas as pessoas, independente de onde elas estiverem, de quem elas são, de que grupo social, a que grupo pertence, as pessoas têm isso como direito elementar, o acesso à biblioteca, o acesso aos livros. Eu já estive no governo, eu atuei no governo Lula, nessa área de livros, de biblioteca, criei 1.700 bibliotecas no país na ocasião, e tenho muita clareza que a gente só vai chegar a atender esse número imenso, extraordinário de pessoas, hoje crianças, adolescentes desprovidas de uma biblioteca de acesso público, com o digital. Então, esse é o momento para que nós todos pressionemos os responsáveis pelas políticas públicas, os governos nacionais, regionais, municipais, né, para que façam sua parte, assim como as organizações do terceiro setor e organismos multilaterais. Agora, sobre a biblioterapia. A biblioterapia, como o próprio nome já sugere, é uma terapia a partir da leitura de livros. Qualquer livro? Não exatamente qualquer livro, mas livros de literatura, pode ser não ficção, pode ser ficção, mas livros que permitem que a partir do leitor ter contato com a história de outras personagens, a narrativa do próprio autor daquela história, ter outras perspectivas de vida. Todos nós temos problemas, alguns mais, outros menos, problemas de variados tipos. Muitas vezes a gente se engana pensando que só a gente que tem aquele tipo de problema. Às vezes, em contato com outras pessoas que vivenciaram aquela mesma situação, a gente pode não só saber que não é só para a gente que acontece desgraça, por exemplo, uma determinada situação trágica, seja lá o que for, não precisa ser nenhuma grande tragédia, mas pode ser uma dor de amor, por exemplo, pode ser um sentimento de humilhação, de bullying, de perseguição, de abandono. Outras pessoas também conviveram. Muitas vezes, a personagem de uma outra história saíram daquela situação de uma maneira satisfatória. E a gente, convivendo com aquela mesma situação, pode olhar para aquilo e sentir que há salvação, há perspectiva, que há jeito. E, a partir disso, a gente cria uma identificação com a personagem, com o narrador, com uma determinada situação da história, e aí a gente cresce, a gente entende outras possibilidades. Por exemplo, a gente não precisaria ter várias mortes numa família, mas aí, de repente, a gente lê um clássico brasileiro chamado Éramos Seis, que é uma telenovela de sucesso, filme de sucesso no Brasil, foi filmado e refilmado já umas 5, 6 vezes, e é de um livro de sucesso. Tendo contato com aquela história, a gente entende claramente a dor da partida de uma pessoa amiga, querida, de uma amizade, de um familiar, sem precisar necessariamente passar por aquilo. E a gente cresce, né? Cada vez que a gente lê um livro, é como a gente tivesse vivido uma outra vida. É mais do que uma viagem sem sair do lugar, que é um lugar comum muito mágico e poderoso para definir bem a leitura de um livro, essa possibilidade de viver uma vida de outras pessoas.
Isso nos permite que sejamos também, não necessariamente seremos, mas nos permite crescer com aquilo e ser pessoas mais tolerantes, mais respeitosas umas com as outras, menos odiosas, menos de sentimentos negativos. A biblioterapia, Ana, permite isso, que a gente aprenda com o erro dos outros. Há um ditado muito antigo no Brasil, que eu acho que no mundo inteiro ele existe, e ainda mais a nossa raiz, sendo a raiz comum, que é Portugal, de todos nós aqui, as nossas avós, meus bisavós, trisavós, são todos portugueses, eles diziam o seguinte, se a gente aprende com o erro alheio, a gente é pessoa, digamos que média. A gente vai ser pessoas com o próprio erro, né? Quando a gente aprende com o próprio erro, a gente é pessoa mediana, um pouco inteligente, um pouco esperta e tal. Mas quando a gente aprende com o erro alheio, aí a gente é sábio, porque a gente não quis se dar a chance da gente mesmo errar. A gente aprendeu com o erro